Olá a todas e todos, meu nome é Marcela Maciel, sou professora de Direito Ambiental aqui do Gran Cursos Online e neste momento eu vou dar algumas dicas sobre direito ambiental, tá? A dica de hoje se refere ao desenvolvimento sustentável, porque aparece como princípio de direito ambiental, aparece como fundamento de vários tipos de normas, fundamento até para a gente escrever uma prova escrita, várias coisas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ok? Sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Desenvolvimento sustentável, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando pensa nesta palavra é que aqui a gente está tendo a palavra desenvolvimento com o adjetivo sustentável junto a ela. Nem sempre foi assim, certo? E já já a gente mostra aqui o seu conceito, tá? Antes de se desenvolver esse conceito de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que deve ser sustentável, se tinha a ideia de que desenvolver um país era crescer economicamente, ou seja, eu teria países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos iriam crescer economicamente, iriam se desenvolver e chegar aos níveis de padrão de consumo dos países conhecidos como desenvolvidos. E para isso bastava crescimento econômico, bastava produto interno bruto, o aumento do PIB, né? Mas quando se começou a perceber que mesmo nos países desenvolvidos existia um grande problema com a questão ambiental, que o meio ambiente se pensava antes que ele tinha capacidade de dar tudo que o homem precisava como insumo e conseguiria receber tudo que o homem jogava de volta como rejeito. Só que se chegou a um ponto que percebeu que o meio ambiente não tem a condição de entregar sempre tudo que a gente necessita e receber de volta tudo que a gente joga fora, né? Que se os países subdesenvolvidos crescessem e chegassem aos níveis dos países desenvolvidos, a gente teria que ter 9 terras, 10 terras para suportar este padrão de produção e consumo existente nos países desenvolvidos. Então, alguns estudiosos da época falaram, olha, a gente tem que ter crescimento zero, crescimento econômico zero. Então, quem se desenvolveu, desenvolveu. Quem não se desenvolveu não pode mais ter crescimento econômico porque a capacidade de suporte da terra não vai permitir. E isso foi, claro, os países que eram subdesenvolvidos foram muito contra esse tipo de proposta, isso mais ou menos na década de 70, ok? E aí se começou a falar, olha, então a gente não quer um desenvolvimento que seja igual ao crescimento econômico, a gente quer um desenvolvimento diferente, um desenvolvimento que observe e proteja o meio ambiente. Ele só pode ser entendido assim. Não só proteja o meio ambiente, mas também, claro, que a gente está falando aqui de uma substituição para o termo de crescimento econômico, para a ideia de crescimento econômico. Então eu tenho que ter desenvolvimento econômico com proteção ambiental e mais um termo agregado que é a justiça social. O desenvolvimento sustentável ele traz esses 3 pontos, esse tal tripé da sustentabilidade. E por que justiça social ou justiça ambiental, como aparece em alguns lugares? Porque não só se percebeu que essa industrialização massiva, esse crescimento massivo que ocorreu nos países desenvolvidos e também de forma desordenada nos países subdesenvolvidos, não ocasionou somente um problema econômico, não ocasionou somente um problema para o meio ambiente, ocasionou também um problema de injustiça social, porque a gente sabe que os melhores locais na cidade, né, ficam para as pessoas com melhor poder aquisitivo, ou seja, não vai morar próximo a um lixão tóxico quem tem melhor condição econômica, né? E aí você vê que também o crescimento se dá por meios injustos. Então o desenvolvimento sustentável se preocupa muito também com a ideia de sustentabilidade aliada à justiça social, tá? Em 87 se cunhou pela primeira vez uma definição do que seria esse desenvolvimento sustentável. A década de 70 inteira foi discussão sobre ele. E a gente usa essa definição até hoje, é a definição que cai em prova. Desenvolvimento sustentável é, então, aquele capaz de satisfazer as necessidades
presentes, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Parece bastante com a ideia do artigo 225 da Constituição, ao dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo o poder público e a coletividade preservá-lo e defendê-lo para quem? Para as presentes e para as futuras gerações. Ou seja, eu devo deixar para as futuras gerações pelo menos um nível de padrão do meio ambiente que eu recebi da geração anterior, para que ela também seja passível, a essa nova geração se desenvolver. Essa é a ideia de desenvolvimento sustentável, ok? Então a gente tem a ideia de que desenvolvimento sustentável é diferente de crescimento econômico e ele tem um tripé social, um parte social, uma parte econômica e uma parte ambiental. É o tripé da sustentabilidade. E vendo aqui a gente vê, olha só, que só há sustentabilidade no encontro do social com o econômico com o ambiental. Então, aqui, sustentável. Ok? Se eu estiver falando somente entre social e ambiental, será socioambiental. Se eu estiver somente falando de social com econômico, será socioeconômico. E entre ambiental e econômico aparece muito a ideia de ecoeficiência. Ecoeficiente. Ok? Então, esse é o nosso tripé da sustentabilidade, tá? Então, o sustentável é quando eu consigo uma ação que case os três ondas em conjunto. E aqui vamos lembrar, né, do artigo 225 da Constituição, como eu já falei, olha lá, presentes e futuras gerações. Então, é correto dizer que o princípio do desenvolvimento sustentável tem base constitucional, tá? Tem base constitucional e está no artigo 225. Isso é entendimento, inclusive, do STF. Vamos dar olhar para acabar aqui a nossa dica. Veja lá. Segundo o Supremo, ministro Celso de Mello, o princípio do desenvolvimento sustentável, além de caráter eminentemente constitucional, ou seja, tem fundamento constitucional, encontra suporte legitimador em outros compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre o quê? Entre a economia e a ecologia, né? De forma justa. Subordinada, no entanto, a invocações desse postulado quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes. Há uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais. Então, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental, que é o direito à preservação do meio ambiente, que se traduz em bem de uso comum da generalidade das pessoas, resguardado em favor das presentes e futuras gerações. Então, um acordo muito interessante do Supremo Tribunal Federal sobre o nosso princípio do desenvolvimento sustentável. Ok? Então, era essa a dica importante nossa sobre esse princípio do desenvolvimento sustentável. Espero que com ela fique mais claro e mais fácil compreender todas as questões que tratam da sustentabilidade. Então, muito obrigada. Até a próxima dica.